Próximo lançamento multiplataforma, quem leva a melhor experiência, Xbox ou PlayStation? Você vai entender que a pergunta é extremamente relativa e de quebra vai aprender um pouco mais sobre otimização de games para console. Fala galera do Geek, eu sou o Godcos, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube e agora também através do nosso portal de notícias detonandogeek.com.br. Acesse lá e ative as notificações, viu na vinheta, viu também e-mail e óbvio, é claro, é lógico, já ouviu eu falando que no assunto de hoje é otimização de games, qual a melhor experiência a cada lançamento que temos, ainda mais agora no final de geração, onde os jogos estão indo além das capacidades de hardware dos consoles, principalmente os consoles base, há a grande especulação sobre qual é a melhor versão. Como exemplo, nós temos a nossa análise técnica de Resident Evil 2 Remake, a qual mostrou as diferenças básicas entre os consoles PlayStation 4 Pro e Xbox One X, mesmo os dois mantendo a mesma resolução, abaixo de 4K. Afinal de contas, também, por que o desenvolvedor resolve colocar abaixo de 4K quando o console, no caso, por exemplo, do Xbox One X, teria capacidade para alcançar os 4K nativos? Você vai entender um pouco mais sobre otimização, conceito de hardware desses consoles e principalmente porque os consoles base vão sofrer muito para rodar os jogos de 2019. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que é demasiadamente importante para toda a comunidade gamer e é óbvio, é claro, é lógico, você apoia os conteúdos do canal a trazer coisas relevantes, diferentes e inteligentes para você como essa. A comparação tecnológica é uma das marcas registradas desta geração. Apesar de já existirem em gerações passadas, nunca foi tão explícita quanto acontece atualmente com o Xbox One, PlayStation 4, qualquer derivação de suas versões. Em 2013 nós tínhamos aí a febre em quem alcançava o Full HD. Independente do FPS, não era levado em consideração tão abrupta quanto é hoje, mas 30 FPS era satisfatório, mesmo que caísse um pouquinho, mas o grande e importante da coisa era quanto mais conseguia apresentar elementos gráficos e quanto mais atingia a resolução 1080p nativa. Depois nós tivemos os consoles de meia geração, com o Xbox One X e também PlayStation 4 Pro, onde a briga se firmou efetivamente em quem conseguia entregar a resolução 4K. Nós estamos em 2019, às vésperas de um fim de uma geração onde, por exemplo, os consoles base que nasceram lá em 2013 já exigem o máximo de criatividade dos desenvolvedores para conseguir empurrar os jogos que estão sendo lançados. Não tenha dúvidas, nós teremos os jogos com pior qualidade de performance de toda a geração este ano, porque estamos exatamente no momento de virada. A tecnologia para games, graficamente, computacionalmente, o gráfico computacional 3D evoluiu e os consoles acabam ficando parados porque eles foram lançados lá em 2013. E a briga agora sempre é para quem oferece a melhor experiência, ou talvez, falando de console base, quem oferece a menos pior experiência. É errado falar assim, mas é exatamente assim que acontece, começando, é óbvio, é claro, lógico, pelo físico, pelo real, pelo que é inalterado. A gente vai falar do hardware. É importante você saber que a probabilidade, e grife probabilidade, para você não comentar nenhuma asneira aí no vídeo, é que o Xbox, por exemplo, ofereça sempre a melhor performance e a pior performance. E por que eu digo isso? Porque o Xbox possui o hardware mais inferior e o mais superior. Na sequência nós teríamos o PlayStation 4. Depois do PlayStation 4 nós teríamos o PlayStation 4 Pro e é óbvio, é claro, lógico, como eu já disse, a última escala da melhor experiência para console deveria sempre ser o Xbox One X, não sempre entregando a resolução 4K nativa, mas com alguma feature a mais do que o seu concorrente, como aconteceu, por exemplo, em Resident Evil 2. Mesmo os dois aplicando a mesma resolução, o Xbox possuía alguns mimos que não eram oferecidos no PlayStation 4
Pro. Essa diferença física pode ser exemplificada de duas maneiras. A gente vai distinguir aqui a coisa mais evidente. Primeiro, os teraflops. A gente está falando que o Xbox One S é 1.4 teraflops, a gente está falando que o PlayStation 4 normal é 1.84 teraflops, que o PlayStation 4 Pro é 4.2 teraflops e que o Xbox One X é 6 teraflops. A gente tem um vídeo sobre teraflops que explica a termologia sobre isso e você pode entender melhor caso tenha curiosidade, o link tá na descrição. Outro aspecto super importante não é só a quantidade de teraflops que a GPU consegue promover, mas em si a memória. A memória é um elemento super importante em qualquer aspecto de um sistema computacional. Ela armazena temporariamente, simplesmente para criar uma fila e entregar para o processamento. No caso, o processamento gráfico e também o processamento de CPU. Lembre-se, um console é dividido em dois fatores dentro do mesmo equipamento e ele não tem uma memória específica para cada setor. No caso do Xbox One S, e se você está falando, mas você não está falando das versões Fat Godcose, elas são quase insignificantes as melhorias que tiveram. Do lado do PlayStation 4 teve a rede 5G e do lado do Xbox One Fat Pro S teve um pequeno overclockzinho no Jaguar de 8 núcleos, a qual impulsionou aí o upscaling de 4K para quem tem televisores 4K, mas efetivamente as duas versões rodam basicamente a mesma coisa, é só um upgrade em relação a alguns equipamentos internos. Enquanto o PlayStation 4 DDR3 GDDR5, que é muito mais performática. Isso amplifica para você ver em números algo extremamente grandioso. A largura de banda de um Xbox One S é 68 GB por segundo. A de um PlayStation 4 é 172 GB por segundo. Isso quer dizer que ele consegue entregar mais para o processamento gráfico do que o Xbox One S. E tudo isso por culpa da decisão de utilizar DDR3 dentro do console. Para você ter uma ideia, DDR3 utilizado dentro do Xbox One S é de frequência de 2133 MHz. Hoje, num PC de entrada, o ideal e recomendado, não uma regra específica, diga-se de passagem, é 2400 MHz. PC de entrada, ou seja, o console já veio bem defasado em relação à memória. E isso foi apontado logo no início da geração, onde os benchmarks apontavam que ele conseguia rodar em grande parte dos jogos a 900p e o PlayStation 4 a 1080p. Também o PlayStation 4 conseguiu colocar mais detalhes na tela. Em contrapartida, agora houve inversão de valores. As versões intermediárias PlayStation 4 Pro e Xbox One X correspondem à inversão de tudo isso. Por exemplo, o PlayStation 4 Pro tem 4.2 teraflops. Ele consegue 217 gigabits aí de taxa de transferência entre a sua memória. No entanto, o Xbox One X tem 6 teraflops e consegue 326 gigabits, ou seja, a memória dele e a placa de vídeo dele conseguem processar mais e entregar muito mais rápido. Outro detalhe que ninguém leva em consideração, mas é importante citar aqui, é que desde o Xbox, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, a memória utilizada tem um bus de barramento de 256 bits, ou seja, ela consegue entregar 256 bits de cada vez. Já o Xbox One X, ele tem 384 bits, ou seja, o barramento de condução dele é maior. Ele entrega e armazena muito mais informação na memória do que os outros consoles. E é por isso que ele tem a probabilidade lógica do físico realista do hardware de sempre obter a melhor versão. No entanto, existe a otimização, a especialização e que basicamente os desenvolvedores fazem com cada jogo. É importante você saber que a briga de performance é realmente generalista quando chega no ponto do jogo. Cada jogo é feito para um propósito, cada jogo é feito para um tipo de sistema, cada jogo é feito para uma mecânica específica. Por exemplo, jamais, mesmo no PC Gamer mais foda do mundo, você vai angariar 400, 200, sei lá quantos FPS você quiser, maior, por exemplo, do que um Fortnite, utilizando o jogo como Far Cry, Shadow of Tomb Raider, jogos de gráficos mais evoluídos. Por exemplo, Fortnite você alcança 200 FPS muito fácil em várias configurações no PC. Ele alcança 4K 60, tanto no Xbox quanto no PlayStation 4 Pro, ou seja, é um jogo diferente. Mas por que todos os jogos não podem ser igual ao Fortnite e alcançar sempre o máximo, o limite
Ultimate, o contemporâneo dos 4K 60, que talvez seja entregue agora na próxima geração em grande parte dos jogos, pelo menos a expectativa que nós temos. Há muito conceito e há muita informação referente, por exemplo, a presets de PC. A gente sempre se baseia naquilo que a gente conhece. Quando vai além do que a gente conhece, a gente desconhece e não tem nem base para suprir isso. Ou seja, tudo hoje é conduzido basicamente, até mesmo referências de console, com presets de PC. Métodos anti-aliasing é convencional falar, oclusão de ambiente é convencional falar, taxa de resolução dinâmica, campo de visão, system draw, ou seja, são terminologias bem comuns porque elas estão presentes nos presets de PC. E elas são adotadas historicamente através, por exemplo, de uma reportagem que você vê, de um vídeo que você vê aqui no Detonando Geek, nas análises técnicas, e também, óbvio, é claro, lógico, se você possui um PC, você começa a fazer uma comparação lógica sobre os efeitos que você coloca, a visualização que você tem no PC e o que é representado no seu console. E aí você começa a falar, pô, tá faltando isso, colocar aquilo, não colocar aquilo outro. No entanto, a otimização de games do ponto de vista de desenvolvedor é muito mais além disso. A gente está falando de maneiras, ferramentas, técnicas e conhecimento para mexer na modularidade da renderização, exatamente no ponto que inicia o processo, como ele vai ser preenchido na sua tela. E esse tipo de otimização não existe nem sequer em presets de PC. É a nível de desenvolvedor, é a nível de empacotamento do software, ou seja, é de fábrica. Os consoles adotam muito, aliás, as produtoras adotam muito dessas técnicas para os consoles. E os exemplos que eu vou dar para você agora, práticos, mostram ainda mais o que nós temos falado aqui no canal há muito tempo em relação ao PC, que sempre julga que é capado por console, mas na verdade é capado por ele mesmo pela quantidade de hardware que tem no mercado. Eu peguei esse jogo que é um template e não fiz nenhum tipo de otimização. Estou rodando ele no PC, é um Ryzen 7 1800X com uma Vega 64, eu estou utilizando 16 GB de memória com 3000 MHz. É importante falar que o processador está no overclock, está alcançando 4.1 aí de clock também, o que impulsionaria ainda mais. Você pode ver claramente que eu consigo atingir nesse game em si 130 FPS, 120 FPS, na queda maior, onde tem o reflexo da cachoeira, onde tem muito sombreamento, ele cai um pouco mais, mas ele sempre está acima de 100 FPS com uma quedinhas aí abruptas. Agora vamos fazer um sistema de anti-otimização, ou seja, eu vou utilizar uma função que é presente na Unreal Engine. Para que você saiba, a Unreal Engine ela trabalha com a oclusão de ambiente no modo buffer. O que seria isso? Um buffer é um armazenamento, uma memória cache que fica lá guardada esperando por aquilo. O que ela faz efetivamente é o que? Usar uma parte da sua memória para só aquela funcionalidade. Ela não libera a memória para mais nada, ou seja, se eu utilizar o buffer, ele vai utilizar o buffer para todo o jogo, somente para oclusão de ambiente. E eu vou perder alguns megas ou até gigas da minha memória só para aquela funcionalidade. E foi exatamente o que eu fiz agora. Eu utilizei a opção de não descartar os pixels, ou seja, de renderizar a oclusão de ambiente de modo fidedigno, da maneira correta, da maneira com todos os pixels na tela, sombreamentos, variações de todos os tipos e ainda utilizando o MSAA como método anti-aliasing para ficar muito mais efetivo na minha tela. Automaticamente você já vê a comparação aí na sua tela agora, que a gente está tendo aí uma queda abaixo aí dos 120, 130 FPS nitidamente. Para você ver, eu perdi na média aí no mínimo 10 FPS. Dos pontos mais importantes chegam a até mais do que isso. E tudo isso mudando a forma com que eu renderizo a sombra. Basicamente é isso. Na primeira situação eu estava falando para ele excluir alguns pixels, para ele tirar alguns pixels de sombreamento da tela, deixando a coisa um pouco mais leve. Na segunda versão eu utilizei basicamente para ele colocar a coisa exatamente como ela deve ser e ele me deu aí um resultado inferior de FPS. Para antes da gente explicar todo esse conceito, vamos fazer o mesmo teste, mas em um outro tipo de jogo. Um jogo que não possui um gráfico realista, ou seja, ele não precisa aí
de tanta iluminação com sombra, porque quanto mais sombra você coloca artisticamente, mais real a coisa fica. Então a gente tá falando dos famosos que a galera costuma chamar cartoonizados. Jogos, por exemplo, que nem Fortnite, Overwatch, Sea of Thieves. Vamos dar uma olhada aí no mesmo teste com o Samplon agora em modo, entre aspas, cartoonizado. A primeira etapa é do modo otimizado. Nós alcançamos até 200 FPS. Olha que loucura, olha que magnífico. Para você ver como a forma com que é implementado o gráfico aumenta relativamente ou significantemente a capacidade de performance do computador, do console, de qualquer dispositivo que esteja rodando ele. Isso porque, óbvio, é claro, é lógico, a gente está falando de um tema de cor, de uma paleta de desenho. A quantidade de sombras aí é muito menor do que um gráfico realista. Agora vamos utilizar a otimização desotimizada, ou seja, habilitar que não retire os pixels. Vamos deixar a oclusão de ambiente fixa e totalmente voraz dentro do jogo. O que a gente tem aqui, a gente estabiliza nos 200 FPS. E por que isso aconteceu? Porque basicamente esse estilo, esse tema, essa maneira de desenvolver jogos com essa temática artística não utiliza a quantidade de sombras gigantescas do que a quantidade realista. Dessa forma, a gente não teve perda de performance, mesmo ativando aí para não ter perda de oclusão de ambiente, porque quase que não tinha oclusão de ambiente do jogo. Agora vamos ver na prática como poderia ser usado. No primeiro exemplo, a gente poderia utilizar a forma otimizada no PlayStation 4 Pro, ou seja, a gente perderia pixels durante a oclusão de ambiente, mas manteria a performance e teria aí um resultado extremamente idêntico ao final. No Xbox One X, a gente poderia, por exemplo, utilizar a não perda de pixels durante a oclusão de ambiente e conseguir a melhor qualidade gráfica para esse game. Você vai falar, mas então não tem percepção? Seria só um desperdício de computação no caso do Xbox One X? Na verdade, tem percepção sim. Se você parar agora e ver as duas imagens, principalmente do fogo, você vai ver que a versão que tem a oclusão de ambiente sem perda, ela possui realmente maior resultado do que a outra versão. Talvez não seja tão aparente, mas ela existe, está lá e é real. E essa oclusão de ambiente que eu tô falando não é aquela preset do PC que existe, ou seja, você desabilita ou habilita a oclusão do ambiente ou coloca ela em tantos por cento para alterar o jogo inteiro. Eu tô falando de uma oclusão de ambiente antes mesmo do render, antes mesmo de compilar o jogo. É algo feito dentro da engine gráfica. Eu usei como exemplo a Unreal Engine. Cada engine pode trabalhar de maneira diferente. Pode, por exemplo, não armazenar em buffer essa informação de oclusão. Mas o que eu quero representar com isso é que o desenvolvedor possui ferramentas específicas na questão de otimização. A escolha do tipo e estilo gráfico também impacta diretamente nessa otimização. A escolha do tipo de jogo também impacta nessa otimização. Dentro do ponto lógico, a gente não tem como definir um parâmetro de quem apresentará a melhor qualidade gráfica. Dentro do ponto físico, a gente já tem a resposta, que seria a pior do Xbox e a maior do Xbox. Mas dentro da lógica, a coisa pode se mudar um pouco. No entanto, no macro, no geral, e o que tem acontecido de 2018 até agora é que as melhores versões estão no PlayStation 4 Pro e no Xbox One X. Um reflexo não só da performance dos consoles, mas também do final da geração, onde realmente os desenvolvedores estão lutando para trabalhar com os consoles base. Afinal de contas, a gente já entendeu que uma geração não consegue mais durar 7 anos. A tecnologia evoluiu e dobrou muito mais do que isso. Eu sei que tem gente que gosta, eu sei que tem gente que não gosta, mas não é possível mais esperar 7 anos para que exista uma nova geração. Isso está prejudicando demais o acompanhamento das desenvolvedoras dos jogos em si. Os resultados são os que nós vemos aí, por exemplo, Red Dead Redemption, que teve aí uma estreia desastrosa nos consoles base. A gente está vendo Resident Evil 2 Remake, que mesmo que conseguiu apresentar uma excelente performance do ponto de vista
vista FPS, a parte de granulação é quase ridícula perto de PC, ou seja, é um efeito que existe lá, mas basicamente não surte quase impacto visual. Tamanho é a necessidade de uma nova geração, até mesmo nos consoles mais parrudos, que afinal de contas vieram de uma forma estranha, ou seja, vieram no meio da coisa, aumentaram a performance dos consoles e agora já vão lançar uma nova geração, a qual fica extremamente confuso no ponto de vista do player. Mas o entendimento que a gente tem disso é que eles ainda estão aprendendo a trabalhar com um ciclo mais rápido de tecnologia. Provavelmente as novas gerações que entrem agora a partir de 2019, 2020, ou duvido muito 2021, porque não aposto nisso, 2021 só vai ter jogo para PC se continuar dessa forma, a gente deve ter já a entrada de vários tipos de dispositivos, ou seja, dispositivos de entrada e dispositivos premium, porque colocar no meio da geração um mais robusto para depois de 2 anos ele já ficar cagado em relação a um novo, não vai fazer muito sentido. Mas os caras estão aprendendo também a trabalhar da nova maneira que a tecnologia tem evoluído, que é muito mais rápido do que antigamente. Se você gostou desse vídeo, identificou tudo que você queria saber, ou pelo menos parte do que você queria saber sobre otimização, qual é a melhor versão, quem sempre tem a tendência de apresentar a melhor versão e o que os desenvolvedores podem fazer para melhorar as versões, mesmo que você não tenha a melhor versão de hardware, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo demasiadamente importante, acesse eletronicweek.com.br. Eu sou o Goticose, tô vagabundo hoje, tô em casa e até a próxima.